cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje vamos falar sobre a proposta de emenda constitucional que cria um teto para os gastos públicos, a PEC 241, e como ela pode afetar a vida do trabalhador. Para falar desses assuntos, os nossos convidados são o representante do Fórum dos Trabalhadores, Gabriel Felipe Tais, e o professor de Economia da FURB e tesoureiro do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, Nazareno Schmiller. Antes de começar nossa conversa, é bom explicar que a PEC é uma justificativa do governo Michel Temer para modificar a Constituição. O objetivo seria frear a trajetória de crescimento dos gastos para equilibrar as contas públicas. A previsão deste congelamento de gastos é de 20 anos, podendo ser revisado depois dos primeiros 10 anos. E esta proposta entraria em vigor já em 2017 em alguns setores, atingindo o restante em 2018. A medida valeria para os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Mas a pergunta que fica é a seguinte: tudo bem, o governo precisa gastar menos, mas e o trabalhador? Entra como nesta conta de cortes ou de que forma afeta o trabalhador nesse sentido? A gente vai começar a nossa conversa com o Gabriel. Aliás, o Gabriel é advogado também. Boa noite, Gabriel. Obrigado por estar aqui no Cidadania em Debate. Como que o trabalhador ele pode ser atingido, pode ser afetado com essa PEC? Então, boa noite a nossos amigos de casa, boa noite ao Carlos, professor Nazareno, que está aqui também acompanhando o nosso debate hoje. Eu acho que é um momento esclarecedor para a gente falar do que vai afetar a PEC 241 na vida dos trabalhadores, né? Primeiramente, o que a gente está sentindo é o seguinte: uma reforma na Constituição que vai tirar 18% da educação, quer dizer, o orçamento vinculado na Constituição diz que 18% de todo orçamento tem que ser voltado para a educação e mais 12% para a saúde. Com a PEC, acaba-se esses dois artigos da Constituição, né? E como vai ficar? Vai ser vinculado o orçamento de 2016 mais o aumento do IPCA, né, da inflação para o próximo período, né? Esse é o valor, o montante estabelecido para a saúde e para a educação. Então, o que a gente está sentindo? Que aprovada a PEC, que já foi aprovada no primeiro turno na Câmara, agora vai para a segunda votação na Câmara, né? Só na saúde, os dados que a gente tem aqui, eu trouxe um pouco dos dados, né? Se de 2002 até no ano passado, 2015, 2014, essa PEC já estivesse estabelecida, teria menos 27% na saúde. Ou seja, 295 bilhões a menos gastos na saúde. Na educação, os dados são ainda piores. Teria um valor de 47% a menos investido na educação nesse período, de 2002 a 2015, né? Seria um montante de 377 bilhões a menos para a educação. Então, como isso vai afetar a saúde e a educação, no nosso entendimento, para os trabalhadores, né? De uma forma bem simples, é corte de dinheiro para a saúde e para a educação. É um arroxo na saúde e na educação no país. Se hoje a gente já tem um problema de educação nesse país, de valorização dos professores, de valorização dos próprios estudantes, com uma educação de qualidade, só vai piorar. Se hoje no posto de saúde a gente já falta, às vezes, um médico, já falta uma certa estrutura, só vai piorar com a aprovação da PEC. Então, muitos dos trabalhadores que não têm acesso, às vezes, para fazer um exame, vai ter que usar até particular, fazer um exame particular, não vai ter condições de usar nem o SUS, se o SUS estiver altamente precarizado, como o governo quer implantar dessa forma. Então, no nosso entendimento, isso também é retirada de direitos dos trabalhadores, é retirada do salário dos trabalhadores. Porque se ele tiver que pagar por uma consulta, é menos do que ele recebe já um salário muito pequeno. Pra você ter uma noção, hoje os trabalhadores têxteis, que representa 29% da população de Blumenau trabalhadora, né, ativa, com cargo formal, esse trabalhador ganha uma média de R$ 1.200 a R$ 1.400. Imagina se ele tiver que investir, pagar creche particular. Também gastar na saúde, né? Então o salário dele vai ser arrochado. Esse do ponto de vista, então, do trabalhador formal que vai ser afetado no setor privado, né? Sem contar o trabalhador, o servidor público. Caso a PEC seja aprovada, o que vai acontecer, Carlos?
se o governante não cumprir as regras da PEC? Quem vai ser a pessoa que vai sofrer com isso? É o servidor público, que vai ter um congelamento no seu aumento salarial, que vai ter um congelamento nos concursos públicos, ou seja, vai ter mais serviço, né? Vai ser mais precarizado o serviço público e ainda vai ter um congelamento dos planos de cargos e salários. Então, será afetado do ponto de vista dos trabalhadores, tanto os trabalhadores da iniciativa privada, quanto os trabalhadores, os servidores públicos do país. Tanto que eles estão envolvidos altamente, né, nessas atividades que estão acontecendo no Brasil contra a PEC 241. Professor Nazareno, nosso convidado também. Professor Nazareno é professor de economia aqui da FURB, né? Ele, aliás, trata dessas questões, né? e fala bastante a respeito dos números públicos. A questão é a seguinte, o governo precisa fazer cortes, isso é óbvio. Professor Nazareno, há necessidade de se fazer cortes, mas a forma como esses cortes ou os congelamentos que estão previstos, o senhor poderia explicar como isso tudo funciona ou prejudica ou deixa de prejudicar o trabalhador ou a população do modo geral? Boa noite, professor. Obrigado por estar aqui. Boa noite, Gabriel, Carlos. É uma questão bem interessante, mas parece que nós podemos fazer uma relação também no exemplo que eles estão usando em relação a uma família ou em relação ao município ou em relação a uma empresa e pensarmos assim nós. Nós faríamos um congelamento das nossas despesas durante 20 anos? Não, ninguém faria. Ninguém faria nenhum tipo de congelamento. Sim, quando estamos em crise gastando demais, é óbvio que nós temos que fazer economia. Nós temos que parar de gastar. Porém, a lógica que nós utilizamos como pessoa ou como empresa é diferente de uma lógica do governo. Muito embora todos nós tenhamos que diminuir esse gasto. Pensar, o governo federal participa, o governo como um todo participa com 34% do PIB. Mas imagine o que isso representa uma diminuição do gasto do governo. Porque o que é o gasto do governo? Nada mais do que ele retira da sociedade por meio de tributação. E com isso ele faz o gasto. Quando a tributação cai pela recessão, o gasto continua. Então tem que fazer o ajuste para fazer coincidir os fluxos. Mas é claro que você não pode fazer uma coincidência de fluxo congelando uma determinada árvore e dizer, não, você não vai poder crescer, ou você não vai poder fazer isso, porque não tem lógica. E eu também uso uma lógica para nós pensarmos um pouquinho, todos os planos, e todos nós lembramos disso, não? De congelamento, de estabilização econômica, teve congelamento de preço. O Plano Real não teve congelamento de preço, por isso que funcionou. Não? Porque os desequilíbrios dos preços relativos foram sendo corrigidos durante um período. Aliás, professor Nazareno, tem muita gente que não lembra disso, né? De como funcionou o Plano Real. Tem uma galera jovem aí que nem vai ter que pesquisar, né? Isso que foi o grande segredo de não fazer o congelamento para que os fluxos pudessem coincidir. Então, você congela um fluxo de despesa e automaticamente ele vai ter um reflexo no fluxo de receita. Se me permitirem, eu gostaria de mostrar para os nossos assistentes sobre a trajetória da dívida do governo, para nós entendermos um pouquinho. Não sei se poderíamos mostrar. A gente mostra lá depois, a gente vai mostrar aqui na tela. Então, ele vai projetar ali nesse gráfico, vocês podem observar que tem uma linha azul, que é a parte de cima do gráfico. Nessa linha azul, vocês podem observar que até praticamente dezembro de 2014 havia superávit primário. Não? E que esse superávit começa a cair abruptamente a partir desse momento. E essa faixa que vocês estão vendo cinza no meio é a parte dos juros que se paga da dívida. Só para ter uma ideia, em 2015 foram pagos praticamente 500 bilhões de juros da dívida. A expectativa para este ano de 2016 são de quase 600 bilhões. Então, é o seguinte, quanto mais aumenta o juro, mais aumenta a dívida do governo, que mais aumenta o juro, que mais aumenta a dívida. Tem que interromper o fluxo. Então, uma saída é assim, não? Nós poderíamos, quando tomamos dinheiro emprestado, nós não definimos quanto nós vamos pagar de juro. Quem define
É o banco. O governo não, ele que define quanto que ele vai pagar de juro. Então essa é uma questão importante. Você poderia diminuir a taxa de juro, e não é com só 0,25%. Mas como que diminui essa taxa de juros, professor? O banco, o governo determina uns encontros de 45 dias quanto que vai ser a taxa, que é a que remunera quem empresta o dinheiro para o governo. E ele não reduz por quê? A quem interessa a não redução? Não reduz porque a inflação está alta. Então o governo tem que controlar a inflação, joga a economia para a recessão. As poupanças e os investimentos do setor privado vão para o governo para financiar a dívida do governo. Não há investimento na economia. Então, nesse ponto, o governo tem que reverter esse tipo de atividade, diminuir o juro para que esse investimento volte novamente para a economia. Claro, quando o governo equilibra os fluxos, ele dá credibilidade. É o que é o argumento. Não, com isso nós vamos dar credibilidade e vai aumentar o investimento. Perfeito? Que é o investimento que vem de fora, né? Não, o investimento vem da sociedade, da poupança das pessoas. Sim. Porque esse dinheiro que é emprestado para o governo é a nossa poupança da sociedade como um todo. Das empresas, dos bancos, de tudo. As aplicações que se faz nos bancos, né? Ou Isso. não? As aplicações que se fazem no banco, a maior parte ela é investida em títulos do governo. Então mostra que esse resultado, essas coisas não encaixam. As informações que estão sendo dadas para as pessoas não encaixam de acordo e elas não param para pensar no que isso vai representar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E não sei como que o governo vai lidar com isso. Esperamos que funcione. Aqui no outro gráfico que nós podemos observar, não? Dá para depois ele vai projetando, e mostra a trajetória do resultado, e vocês veem que ali em 2014 já foi negativo, 2015 negativo e continua negativo. Mas outro gráfico, na sequência, vocês podem observar, por exemplo, que lá em junho de 2002, dezembro de 2002, a dívida líquida era de quase 63% do PIB. Como a economia foi crescendo, o pagamento do juro diminuiu, a receita subiu, claro que o gasto com educação e saúde também cresceu acima da inflação, que é o que eles dizem. Não, mas cresceu 54% por cima da inflação. Claro, porque o PIB cresceu. Só no estado de Santa Catarina, em 10 anos, a receita real descontada da inflação dobrou, porque a economia cresceu. Qual que é a forma para resolver o problema do desajuste fiscal do governo? Fazer a economia crescer. Como que se faz a economia crescer? Uma das medidas é diminuindo o juro para que os investimentos voltem para o setor produtivo. Então, vocês observam que nós tínhamos no gráfico 63%. Nós chegamos em dezembro de 2013 a 30% a nossa dívida líquida. Só que agora, em 2015, 2016, disparou e já chega em 42% do PIB a dívida líquida. Então, ela é negociada no mercado. E além de que a nossa dívida nominal, que é a dívida bruta, está chegando a 72% do PIB. Então, alguma coisa tem que ser feita, mas o caminho não é esse. Bom, nós estamos conversando com o professor Nazareno e estamos conversando também com o representante, o sindicalista, que é o Gabriel, a respeito da PEC. A gente vai fazer um pequeno intervalo e, na volta, vamos continuar tentando fazer essa explicação didática do porquê que a PEC, da forma como está sendo apresentada, ela causa certo problema aí para o trabalhador. A gente já volta.